É muito mais fácil, dependendo da área. O que você falou faz todo sentido. E já errei um monte de contratação, já contratei gerente que deu em 3 meses. Enfim, você precisa primeiro saber o que você precisa, né? Tá, ok, eu preciso contratar um cara, mas o que ele vai fazer? E o problema da maioria das pessoas é que ele acha que sempre vai achar um salvador da pátria. Preciso de um cara para marketing, mas o cara tem que saber tráfego pago, o cara tem que saber marketing, tem que saber postar no Instagram, ele tem que saber fazer isso, aí você vê... Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso Gapcast. Esse projeto que eu tenho falado para vocês, que tem me motivado, que tem sido a coisa mais gostosa que eu tenho feito nos últimos meses, que é trazer convidados que eu acredito, convidados que eu gosto, convidados que agregam valor na minha vida para você, para que você possa estar indo para um próximo nível, para você que está indo para alta performance. Então, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que é muito especial, um irmãozão meu, eu quero convidar você a compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas que você conseguir. Então compartilha com o máximo de pessoas, se inscreve no nosso canal, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, dá o seu like, faz o seu comentário, deixa aqui as suas sugestões de novos convidados e para falar sobre o tema que a gente vai estar falando sobre hoje, eu não podia deixar de trazer uma pessoa, um irmão meu de coração, que agrega todos os dias na minha vida, para falar para você que lida com gestão a importância que é você ter disciplina nas suas ações, que é você saber ter a habilidade de gerir pessoas. Então a gente vai falar muito aqui sobre isso, sobre a importância da disciplina na gestão e ter a habilidade, como ter a habilidade para gerir pessoas, além de flutuar sobre vários outros pontos importantíssimos que a gente vai estar falando no dia de hoje. Então, não perde a oportunidade, fica aí, compartilha com o máximo de pessoas que você acredita que precisa desse conteúdo para levar você para o nível de alta performance. Então, com vocês, sem mais delongas, meu irmão de coração, Michael. Irmão, muito prazer ter você aqui comigo. Irmãozão, aqui eu sempre falo isso, né, para a galera, que eu só trago pessoas especiais e você é uma pessoa muito especial que está na minha vida. Eu tenho certeza que vai agregar bastante para a galera. Mas conta um pouquinho aí, né, essa trajetória sua, começando aí, que uma coisa que eu admiro muito, toda a sua vida, né, passando aí pelo Exército, passando por gestão. Então conta um pouquinho da trajetória sua aí para chegar onde você chegou até aqui, cara. Cara, muito boa noite, na verdade é uma honra estar aqui, né? Estar com você sempre é fantástico, estar aqui no Gapcast, inclusive conhecer o espaço, parabéns, tá? Sensacional, o estúdio tá 100%, não tem nem o que falar, e é uma honra estar aqui, não tenha dúvida disso. Cara, é um tema que eu gosto bastante, é um tema de disciplina, é um tema de gestão, e, cara, eu comecei, disciplina não poderia ser diferente, no quartel, né? Nas fileiras do Exército Brasileiro, ali aos 18 anos de idade, onde de fato eu aprendi o que era disciplina em todos os aspectos, disciplina em acordar, em chegar no horário, e chegou a ser absurdo quando eu fiz a transição ali do mundo militar para o mundo paisano, assim dizendo, quando um funcionário chegava atrasado e estava tudo bem, e eu achava aquilo um absurdo, era, cara, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu saí, eu fiz algumas transições, né? Primeiro, depois que eu saí do Exército, eu fui ser supervisor numa empresa de segurança de um amigão meu, inclusive ainda temos contato. Fiquei pouco tempo ali, porque você sai da área da segurança pública e vai, o que você vai, primeira coisa que você vai caçar? Cara, eu vou caçar a área da segurança ainda, seja ela privada. Então fiz um monte de curso na área da segurança, fiz todos os cursos imaginários, porque eu fiquei com medo de ficar desempregado, eu tinha um filho para criar, estava casado, estava saindo ali de 8 anos de uma estabilidade, seja financeira, seja uma estabilidade de um emprego bacana, e falei, cara, agora eu vou cair para o mundo paisano, mas tá, sair, fazer essa transição da caserna para o mundo paisano, isso eu estou dizendo em talvez uns 15 anos atrás, talvez um pouco menos, que eu fiz essa transição. Então, quando eu caí para essa empresa, cara, eu lembro como se fosse hoje, meu primeiro currículo que eu entreguei na mão desse cara, que ele falou assim, Michael, você sabe que se eu fosse ler seu currículo aqui, eu não te contrataria, né, cara? Até medo de ver seu currículo.
E era um amigo, é um amigo ainda, e eu lembro que eu estava com muito medo de não ter emprego, sair da caserna e não ter um emprego, né? Não poder sustentar minha família. E aí eu fiz todos os cursos na área de segurança pública, todos os cursos na área de segurança privada. Então fiz segurança carro forte, patrimonial, fiz vigilância, fiz curso todo que vocês imaginarem. Dentro da caserna eu fiz curso com os caras dos Estados Unidos, enfim. Aí eu montei um currículo que eu achei que era o melhor currículo do mundo. Sem experiência de currículo. Vou explorar, né? Agora, na hora que eu me colocar na primeira empresa de segurança, o nego vai chover para me contratar. Cara, e esses dias eu estava dando uma olhada no currículo, sei lá, uns meses atrás eu achei ele lá na gaveta do escritório, aí eu tava lendo para um funcionário, falei, cara, olha isso aqui, cara. Segurança do Papa. Segurança do W. George Bush, que na época a gente fez na ocasião que a gente estava no Exército. Haiti, missão de paz no exterior. Cara, tinha muita coisa. Que o cara pega, porque na área da segurança privada não tem absolutamente nada a ver com a área da segurança pública. Você tem que ser passivo. Na área da segurança pública você tem que ser reativo, né? São coisas distintas. Por fim, esse cara acabou me contratando, eu fiquei lá um pouco mais de um ano. E aí tive a oportunidade, depois de ir para a empresa que é a nossa empresa hoje, que já era o ID Blocks há 14 anos atrás, 14, 13 anos atrás, e aí a gente começou ali ver o que era gestão. Aí eu comecei a trazer, de fato, o que era a questão da disciplina para os negócios. Então foi uma transição que tive uma escola ali de um pouco mais de um ano nessa empresa, e nessa empresa o que era legal, eu era supervisor de segurança de alguns vigilantes. E o que eu vejo como princípio de uma liderança? Eu acho que não tem outra forma de liderar a não ser pelo exemplo. Então, se liderar faz o que eu falo e não faço o que eu faço, não faz sentido. Você tem que ser o exemplo para poder liderar. E quando eu entrei nessa empresa, eu estava saindo do mundo militar. Então, cara, eu caí à noite nessa empresa. Então, à noite eu ia nos postos, levava café para os caras. Então, não era para dormir, então eu também não dormia. Então, foi muito legal. Até hoje, depois disso, passou-se muitos anos, eu acabei comprando uma casa dentro de um condomínio que essa empresa presta serviço, e alguns vigilantes daquela época ainda estavam. O cara, caramba... Ainda estava. Então, assim, foi muito legal, porque o cara, como... Pô, modéstia à parte, as coisas aconteceram e tal, em um condomínio de luxo, você já foi na minha casa. E aí o cara falou, cara, mas como? E eu falei, cara, estamos aqui. E aí os caras tinham respeito pelaquela época, isso que é legal. Tanto a questão da disciplina quanto a questão da gestão de pessoas é legal. Eu tive um episódio essa semana não, umas 3 semanas atrás, eu estava aqui com um Jeep, um Willys, 1957, militar, um Jeep que eu tenho, na verdade vendi, eu estava indo entregar pro cara, e o Jeep quebrou. Cara, quebrou na Anhanguera. Eu falei, não, perdeu, né? Quebrou, empurrei, não dava. Falei, aí me passou um ex-funcionário. Eu tava falando isso até com a minha esposa outro dia. Eu falei, cara, se eu fosse um cara mau, esse cara não ia me socorrer. Graças a esse cara, eu honro ele, cara, o cara me tirou do prego, ele fez de tudo. Ele foi lá, pegou o carro dele, empurrou com o meu, foi numa peça lá no outro lado da Anhanguera, pegou, e o cara ficou, sei lá, 1h30 comigo lá, mexendo no Jeep. Fez o Jeep funcionar e foi embora. Mas aí depois eu tava fazendo uma reflexão disso, inclusive, eu falei, cara, o cara só fez o que fez porque em algum momento eu entreguei para ele uma verdade. Porque senão ele teria passado e aí não teria falado, falou, né? Tipo, você nunca fez nada por mim. E o cara entrou na empresa, ficou pouco mais de um ano e saiu e tal, e eu sou muito grato a ele por conta desse socorro que ele me deu ali, porque, óbvio, eu poderia chamar um guincho e tal, mas, cara, eu fiquei muito encantado com tudo que ele fez, e depois pensando, eu falei, cara, eu acho que eu não sou um cara de todo mal, porque senão o cara não teria parado para me socorrer. Mas voltando, quando eu saí e quando eu comecei a fazer essa gestão, eu falei, cara, é diferente. Eu lembro a primeira vez que o cara sentou na minha mesa, já na fábrica, e ele faltou uns 2 dias. E assim, faltar no quartel do dia era cadeia, não tinha justificativa, né? Assim, eu faltei, porque eu tava com dor de barriga. Não, eu tava doente, então você vai aqui na enfermaria, e se você for ficar, você vai ficar aí na enfermaria, que você não vai para casa, não tem atestado, né? E aí ele falou, não, fui no dentista. Eu falei, mas tem atestado? Não, ele não me deu. Eu falei, mas como assim ele não te deu? Para mim, e fazer essa integração no começo foi absurdo. Eu falei, mas como assim, cara? Você faltou, você entra na minha sala com esse semblante de risada, tanto é que ele lembrou, eu lembro do nome dele, Ismael, o nome dele ele entrou rindo. Eu falei, cara, tem dentista aqui? Não tô entendendo, você está entrando na minha sala depois de 2 dias de falta, e tá tudo bem? Pô, você vai perder a sexta, você vai perder o bônus,
Você vai perder DSR, um monte de coisa e não faz sentido para você? E aí eu fui começando a implantar uma gestão diferente, mostrando para a galera que não só o fato dessa pessoa faltar atrapalharia, mas também o que atrapalharia na vida dele. Então pensar em gente como gente. Óbvio que nem sempre no começo foi assim, porque eu queria resultados muito rápido. Eu sou o tipo do cara que acompanha muito pouco e talvez seja uma falha minha, porque missão dada para mim é missão cumprida. Então, cara, você vai levar essa bala lá em tal lugar. Beleza, Lazinho? Não, tranquilo. Eu não vou ligar pro Lazinho 10 vezes para saber se ele levou a bala. Se no dia 30 ele falou para mim que vai me dar o feedback, eu vou ouvir o feedback do Lazinho. E não vou acompanhar isso. Só que isso eu tive que aprender que aqui no mundo paisano você precisa de um acompanhamento. Amigão, tá bom, então vamos lá. Você vai me entregar esse relatório, mas quando? Tal data eu quero isso, tal data eu quero aquilo. E aí, para poder ajustar do que eu tinha dentro do militarismo para trazer para o mundo paisano. Mas essa interação foi muito legal. Por quê? Foi uma interação de saber que aquele cara ele não está cumprindo aquela jornada porque eu sou o chefe dele ou porque ele vai ser preso, como era no quartel. Ele está cumprindo pelo fato de que ele está lá por um motivo maior. E esse motivo maior nem sempre é o emprego dele. Porque às vezes ele nem ganha tão bem assim, às vezes ele tem, como várias pessoas têm problema em casa, mas o motivo maior às vezes é o liderado. Quantas vezes o cara precisava vir fazer hora extra e o encarregado não conseguia? Falava, Michael, lá fala, cara. Eu falo, cara, puta, vem fazer hora extra. E o cara virava, cara, eu vou vir por você. O cara não vinha pela empresa. E é o que eu sempre passei depois de anos para os meus liderados liderar as pessoas. Então, cara, vai ter um monte de vezes que o cara não vai vir pela empresa. Ele vai vir porque você pediu. Seja na hora extra, seja naquele domingo, seja, né, vamos falar de uma academia grande, uma academia que tem alguns personagens. Tem um personal lá que eu preciso que aquele cara venha no domingo, mas é folga dele. Às vezes, se o cara for pensar no valor financeiro, ele não vem. Mas se ele for pensar ali no liderado dele, ou naquele cara que é gente boa, aquele cara que dá o exemplo, aquele cara que tá junto com o cara quando o cara precisa, ele vai falar, não, cara, eu vou vir. Eu vou abrir mão de algumas coisas, mas eu vou estar aqui para poder atender. Pelas pessoas. Pelas pessoas. Então, assim, essa transição foi uma transição que me agregou gigantemente, mas que foi corrigida ali no percurso do caminho, né? Então, hoje, óbvio, né, depois de 16 anos fora da carreira militar, mas ainda tem coisas que ficam intrínsecas, né? Tem coisas que ficam com você. E na minha casa, hoje nem tanto, porque meu filho vai fazer 21, e eu tenho um que vai fazer 9. Mas a alvorada em casa era, cara, alvorada. Então lá tem regra para isso, tem regra para aquilo. Não é bagunçado, né? Não tem um negócio que, tipo, o que me trouxe... tem princípios e valores não se negociam, né? Tem coisas que se negociam, tem princípios e valores, na minha opinião, não se negociam. Tive um episódio falando ainda de disciplina, de valores, com meu filho. Ele namorava, hoje ele não namora mais com essa garota, e ele namorava e já tinha 18 anos e tal, e alguns amigos falaram, mas por que você não deixa o seu filho dormir com a namorada dele? Eu falei, porque ele não é casado. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, estou dizendo que tem algumas regras que, na minha visão, independente dela estar certa ou errada, é a minha visão. Eu preciso impor aquilo e explicar o porquê daquilo, porque o seu liderado também está dentro da sua casa. São seus filhos, é a sua esposa, e ali você compartilha com uma liderança da sua esposa. Então, cara, não, na minha casa não rola. Independente de vocês, né, namorarem, ela é menina. Eu me coloco no lugar do pai também. Se eu não quero que a minha filha esteja com alguém sem o meu consentimento, aqui não. E aí foi um desconforto ali. Não, pai, mas os meus amigos... Eu falei, cara, mas os seus amigos não têm o pai deles, que sou eu. Eu sou meio ogrão. Então, aqui em casa, a regra é essa. A regra é que tá no quarto, porta aberta. E sim, como eu disse, não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas é uma regra, que talvez eu tenha trago... São os valores, né, cara? Exatamente. São os valores e são os valores que te trouxeram até aqui, né? É importante para a galera entender, quando a gente fala de sucesso, e o Michael é sinônimo de sucesso, né? É importante entender o que ele conseguiu construir quando ele fala que 14 anos de empresa hoje a empresa que ele lidera, né, é uma das maiores fábricas de bloco de São Paulo, né, do estado de São Paulo e do Brasil.
seja, muitos dos blocos, talvez, da sua casa foram fabricados na empresa do Michael. E olha o tamanho, né, do negócio hoje que você conseguiu construir, né, que vocês conseguiram crescer, né, você, junto com seus sócios, conseguiram crescer nesse modelo, né, e desenvolver isso. E muito disso baseado nos valores que eu conheço todos vocês e sei os valores fortes que tem. Mas, irmão, antes a gente vai falar bastante sobre isso, mas até por curiosidade, para poder entender, por que você entrou no Exército, cara? Qual foi o motivo de ter entrado no Exército? Cara, na verdade o Exército era um sonho de criança, né? Era um sonho, acho que a minha vida, sabe aquela, vamos brincar de polícia e ladrão? Eu sempre queria ser o polícia para poder entrar no Exército. No Exército eu fiz muita coisa, né? Foram 8 anos. Então, pô, eu fui para o Haiti, fiquei 8 meses, eu fui para Bolívia, eu dei a sorte de cair num quartel operacional bom e fizemos muita coisa, né? Pô, quando a Polícia Civil entrou em greve, a gente estava lá. Quando roubaram os fuzis da Rocinha lá no Rio de Janeiro, nós estávamos lá. Quando o Papa, na sua ocasião, esteve aqui, a gente fez a segurança dele. O W. George Bush, quando era presidente do país em 2004, 2003, nós fizemos a segurança velada dele. Então a gente fez muita coisa. Então eu vibrava muito com isso. Eu vibrava, que era um sonho de menino. Então eu fiz todas as coisas que eu precisava e que eu queria fazer dentro das Forças Armadas. Todas. Não digo todas porque em um dado momento eu queria ser carreirista, né? E eu era temporário, eu já tinha prazo de validade lá. Eu entrei com prazo de validade. O máximo eram 7 anos e algum eu consegui ficar um pouquinho mais. Mas eu já tinha um prazo de validade. Em um dado momento eu queria ser carreirista. E, cara, para honra e glória de Deus, que é o que a gente acredita, eu não consegui. Por quê? Porque pô, Deus tinha as coisas melhores para me apresentar, né? Obviamente, sou fã dos policiais militares, civis, tem vários amigos, delegado, enfim. Só que financeiramente isso não é lucrativo, a gente sabe disso, a gente tem um teto. E eu lembro como se fosse hoje, eu fui fazer uma prova depois que eu saí, que Deus faz as coisas de uma forma incrível, né, na nossa vida. E último ano, cara, acabou, não dava mais para ficar no quartel. Tinha feito aquele monte de curso que eu falei e não tinha achado ainda nada na área, porque eu ainda estava na transição de sair, a galera só pega depois que você sai. E eu falei, cara, vou fazer a prova da polícia. E aí fiz. Passei, cara, tudo. Eu nunca fui um cara muito estudioso, aquele cara que fala, nossa, nunca fui. Fui um aluno nota 5 ali, né, que meus filhos não ouçam. Fui um aluno, sempre passei, nunca repeti de ano e tal, mas nunca fui aquele cara prendadão, igual são meus filhos, por exemplo. Então, fiz e passei na prova. A minha maior dificuldade da prova seria a prova em si, né? Que era a FUNESP e tal. E eu falei, cara, se eu passar, tô dentro. E assim foi. Passei na média e entrei para as fases. Aí tinha a fase do TAF, que era treinamento de aptidão física. Passei. Sempre fui bom em aptidão física. Passei, já estava saindo das carreiras militares, então passei. Começou a fase do psicológico. Falei, psicológico, tranquilo, cara. Fui para Haiti. Passei 7 meses, fiz um monte de coisa, tô tranquilo. E assim foi feito. A gente chegou, passei foram 3 eliminares. Uma escrita, você faz algumas coisinhas lá, e a outra era uma entrevista com uma psicóloga que era da polícia. Falei, você tá tranquilo. Cara, quando eu entrei para fazer a prova com essa psicóloga, era uma soldada, eu lembro como se fosse hoje. E não me envergonho em falar, porque tem coisas que você precisa aprender. E aí, de repente, ela aplicou alguns testes. Um dos testes, ela fechava a sua face e você ia riscando assim, né? E quando ela fechava, você continuava riscando. Só que, de fato, ficou para me ver. E aí eu vi e falei, cara, vou fazer certinho, né? E ela falou, você tá vendo? E eu com aquele receio, falei, cara, aqui é a chance da minha vida. Se eu falar para ela que eu tô vendo, que ela vedou meu olho, eu tô vendo aqui, eu tô fora. Eu falei, não, você tá vendo. Aí ela começou uma discussão. Na hora que ela pegou minha ficha, ela viu que eu tava nativa. E eu era uma patente acima dela. Aí ela começou a me escrachar. Mas você quer? Eu não... Aí eu tentei explicar e não teve explicação. Cara, mas eu fiquei tão frustrado que chegou uma hora que ela me enquadrou e falou, então é assim? Então eu vou passar por um oficial. E assim, foi um estresse ali na hora, nos 45 do segundo, para mim entrar de fato já para tá dentro. Nessa nova carreira, né? Tava vindo de uma carreira muito bem sucedida, tinha feito muitas coisas. Pô, eu fui o 01 da minha turma do curso. Para a galera entender, o curso do BOP, vamos colocar aqui,
o nosso curso, sem falsa modéstia, que foi o curso de cabo que a gente fez, foi muito parecido com o curso do BOP. Começaram 144 caras, se formaram 44, então 100 saíram bem parecido ali. E desses 100 do meu ano eu fui o 01. Eu era bom, sem falsa modéstia, até porque eu não sou. Mas eu era bom, cara. Então eu saí bem, saí bem. E aí eu falei, tô preparado para qualquer coisa. E aí, cara, ali foi uma frustração de eu chorar real. De eu chegar em casa, sabe quando você espera ali, porque saía no Diário Oficial? Eu falei, não é possível que essa mulher vai me arrebentar, cara. E aí eu lembro que eu entrei no computador e meu nome não tava na lista. Cara, chorei. Chamei a Bruna, minha esposa, falei, cara, não é possível, cara. Eu tava ali, tava tudo certo e tal. Imagina, era um sonhaço ali, pra mim seria a minha vida. Tanto que nesse mesmo curso eu tenho 2 amigos que entraram. Um tá na rota, que é o Rodrigo, e o outro tá como bombeiro. Meu, os caras estão no mesmo tempo. Um é sargento e o outro é cabo. Cara, eu não passei. E eu não entendi o porque eu não passei. Pra mim, não fazia sentido eu não passar. E aí eu cheguei ao momento de culpar Deus, cara. Eu falei, cara, não é possível. Não tá certo. O que eu vou fazer? Sabe quando isso acontece muito com quem tá na caserna e sai? Isso já vi vários casos, porque você está muito tempo num lugar vendo só aquilo. E de repente você vai para um mundo paisano que tudo que você aprendeu aqui fora não serve. Óbvio, vai servir a disciplina, vai servir algumas coisas de princípios e valores. Mas de trabalho não serve. Eu sabia desmontar uma arma em 1 minuto. O que você ia me adiantar na arma na vida corporativa? Na vida, absolutamente nada. Cara, eu sabia fazer a segurança de não sei quem, porque eu tinha uma visão tirocínio. Era uma época que eu entrava... Hoje que eu estou muito mais tranquilo, mas eu entrava no restaurante, pergunto minha esposa, eu entrava, já copiava todo mundo, sentava de frente para a porta, daquela visão. Mas, cara, no mundo corporativo não me servia de nada. Desmontar a pistola, fazer um velcro numa farda, engraxar o coturno, não dava, não me servia. E aí, cara, eu falei, agora acabou meu mundo, não tem mais o que fazer. E aí foi quando eu fui para essa empresa. Não passei, frustrei, chorei. E falei, cara, vou. Só que Deus tem propósito na nossa vida que a gente não entende. Então tudo é uma escola, tudo tem um porquê. O que eu aprendi com isso? Com essa ocasião, eu falo, já falei para os meus filhos e sempre falo, já falei em palestra, que, cara, eu aprendi que a verdade ela tem que ser dita absolutamente sempre. Não tem o porquê você maquiar a verdade. Porque se naquele momento eu tivesse falado para ela assim, não, tô vendo, ela ia fechar mais, eu ia continuar. Só que tinha um propósito por trás disso, que era, cara, não é ali seu lugar. Em algum momento, Deus, sei lá, que é o que eu acredito, falou, cara, você vai falar isso. E eu falei, e por aquele motivo exclusivo eu não passei e eu não entendi. Eu fui entender anos depois. Eu falei, cara, mas espera aí. Tem um porquê. Óbvio que hoje eu entendo, e eu já entendo isso há muito tempo. Tive esse período de gestão onde eu fui supervisor nessa empresa de segurança, que foi uma escola sensacional, onde eu aprendi, primeiro, que eu quero lidar com gente, o que era a dor do cara. Porque a dor do cara no militar, assim, cara, tem que fazer, não quero saber se você... Você tem que fazer. Ah, mas não tem mais, você tem que fazer. Lá é sim... Sim, senhor, eu quero ser preso e não tem outra... Aqui não. Aqui você tem todo um contexto diferente, que foi essa escola que eu passei. E aprendi muito, com gestores, que é o Vitor, o Lopes, que foram uns caras que me ensinaram coisas que eu levo para a vida. E aí caí na fábrica. Eu falei, cara, aqui tá tranquilo. Eu tive uma oportunidade da minha cunhada, do meu cunhado, de entrar na indústria, que era uma indústria de construção civil. Eu falei, cara, indústria de construção, eu não entendi absolutamente nada de construção. Nada. Segurança podia falar comigo, análise de risco, como que vai, onde põe câmera. Cara, eu entendia muito, porque aí você começa a especializar. Agora, construção civil, não sabia nem o que era bloco, falava broco, né? Não sabia o que era piso, não sabia absolutamente nada. Mas aí, Flávia estava grávida do meu afilhado, do meu sobrinho, Murilo, e aí, cara... Aquela dinâmica ali, pô, trabalhava bastante, trabalha ainda muito mais, e ela fez o convite. Fez o convite, na época era para ser CLT ainda, eu falei, cara, topo, né, vamos lá, topo, e fui. E aí, cara, foi um ano de aprendizado gigante, né, eu sempre tive força de vontade, disciplina e o que fazer, aí aprendi de verdade, aí aprendi com o meu cunhado, que entende muito da indústria da construção civil, que é o bloco,
nasceu dentro de fábrica de bloco, literalmente mesmo ali, desde os 12 anos ele tá. E, cara, aí juntou a minha expertise de gente, a expertise da Flávia de financeiro e o do Walter ali, toda a parte de produção e tal. E, cara, aí a gente explodiu. Tanto que em 3 anos depois veio a proposta de uma sociedade e aí a gente se tornou sócio e aí começamos a fabricar piso e saímos de uma área determinada, fomos para outras, construímos uma outra fábrica do zero. Hoje a gente está abrindo uma filial, né? Hoje a gente está startando uma filial, já estamos produzindo numa filial nova. E, cara, é um ramo. E aí a gente vai diversificando, né? Tô falando da indústria, que é o maior negócio hoje nosso. A gente fatura alguns milhões mês. Inclusive, esse mês foi um faturamento recorde, graças a Deus, mesmo mediante um monte de problemas que tem, empresa tem problema. Não tem como ter hoje mesmo, quebrou máquina hoje mesmo, enfim, é loucura, né? A indústria em si, a gente até entrou numa mentoria de um amigaço nosso aí de indústria, mas, cara, a indústria tem uma particularidade que não dá para você entender, né? Quando tudo tá bem, tá tudo maluco, vai lá e quebra uma peça, cara. Enfim, que foi o que aconteceu hoje. Por exemplo, a gente, graças a Deus, não tem problema de venda. O que a gente fabrica, a gente vende. Então, a gente fabrica em torno de 50 mil blocos dia, entendeu? Com essa filial, a gente vai aí não dobrar, mas a gente vai chegar perto disso. E, cara, começamos a fazer várias outras coisas. E aí eu comecei a entender o que era a construção civil, né? Isso já fazem 14 anos, né? E quando você se dedica a fazer alguma coisa e você faz essa coisa, não tem por que você não fazer ela bem. Senão não faz sentido você nem começar a fazer uma coisa se não for fazer ela bem. Óbvio que tem altos e baixos, natural, qualquer negócio tem. Na indústria não poderia ser diferente. E aí depois de algum tempo nós fizemos uma loja de material de construção, né, que começou como uma fábrica de bloco, que é a Bruna que fica lá, que é minha esposa. Uma loja grande também, uma Senzama que chama. E, pô, faço casa para vender, tenho pousada. Hoje o negócio de coisa. Hoje o negócio fica maluco do negócio. Mas, cara, por que dizer tudo isso? Porque tudo, na minha concepção, está embasado em princípios e valores. Talvez se eu tivesse passado na polícia lá atrás, cara, eu não teria 1/3 de resultado que eu tenho hoje. Não estou falando, não está vinculado à felicidade, não tem nada a ver com isso, mas não falando de resultado, né? E as pessoas respeitam pessoas que têm resultado. Então, se você não tem resultado, você pode falar o que é, pô, eu sou coach de finanças, tá, mas você tem resultado? Não, pô, cara, desculpa, mas o cara pode ser até bom, não estamos desmerecendo isso. O cara, às vezes, é bom, só que se você não tem resultado, não vai. O cara fala, tá bom, vamos falar de relacionamento. Mas, cara, você traz sua mulher, como assim você quer falar de relacionamento? Cara, mas vamos falar de criação de filho. Pô, mas seu filho... Então, você precisa ser congruente com as coisas que você faz e fala. Então, eu não teria os resultados que eu tenho hoje se eu tivesse passado na polícia. Talvez eu não sei nem qual seria meu destino hoje, né? Porque eu sempre fui um cara de visão empreendedora. Comecei lá atrás. Antes disso, eu já montei uma funilaria. Pô, voltando lá atrás com meu outro cunhado, cara, foi maluco. Eu tava ainda no quartel, comecei a empreender no quartel. A gente comprava carro e reformava. Pô, se você me permite, é que assim, vai longe, né? O podcast legal... Isso aqui é uma delícia, isso aqui é uma delícia. Isso aqui não, pode tocar aqui. Cara, o Wellington, um irmãozão também, meu cunhado, inclusive, irmão da Flávia e da Bruna, inclusive estava comigo na fazenda esse final de semana, a gente falou, ele sempre foi um cara empreendedor de visão. Cara, o negócio dele era ser empresário. Tentou em vários anos. Tentou no chinelo, montou uma fábrica de chinelo, não deu certo. Tentou, enfim. E hoje ele é pastor de igreja e, cara, encontrou o caminho dele, enfim. Só que a gente fez um empreendimento junto que chamava funilaria. Só que tinha um problema, cara. Eu não sabia desamassar um prego. O Hélito menos ainda. E a gente tocava paralelo, porque ele trabalhava na Porto Seguro, eu trabalhava no quartel, e a gente tocava aquilo paralelo. Lembro como se fosse hoje, eu sempre conto essa história. Quem já ouviu eu algumas vezes, já ouviu essa história. O nosso primeiro cliente bateu na frente na porta do funilaria, um caminhão, bateu real.
Liguei pro Wellington e falei, Wellington do céu, cara, nosso primeiro cliente, o caminhão, dei um orçamento aqui, o cara abraçou. Lembra como se fosse hoje? R$1.600. Cara, estouramos, hein? O Wellington falou, show, hein? Só que eu fui comprar as peças. Cara, só o para-brisa do caminhão foi 600, cara. Eu precisava pagar o funileiro, porque eu não sabia fazer o trampo. Precisava comprar tinta, lixa, compressor e tal. No final não sobrou nada. Aí eu tive o primeiro aprendizado em empreender. Eu falei, cara, não dá pra você dar um orçamento sem você saber. E eu não sabia absolutamente nada. Sei lá, eu tinha 19. Não, 19 não, já tinha eu tinha uns 20 anos de idade. E aí eu dei aquele orçamento felizão, falei, 1.600 há muitos anos atrás era dinheiro pra caramba. Pô, R$1.600, meu nego. E aí, quando eu fui pagando tudo, não sobrou, não tô falando, não sobrou nada mesmo, não sobrou. A gente tomou prejuízo, porque eu tive que pagar o funileiro e tal, e tomou prejuízo. Só que a gente começou a aprender. Eu falei, cara, não dá pra simplesmente dar orçamento no que viu, no desespero, né? Porque um garoto novo, nunca viu dinheiro. E é que eu conto a história de trás para frente, de frente para trás, né? Porque se eu for voltar lá atrás, quando eu casei, eu ganhava R$153 por mês. Quando eu casei com a Bruna, ela grávida aos 16 anos de idade. Então o negócio era R$153 por mês. Vou chegar lá. E aí eu, nunca tinha visto tanta grana, né? 1.600. Nessa época o soldo do soldado, sei lá, era uns 420 já. E eu falei, 1.600 é dinheiro pra caramba, vou comprar um monte de coisa. Enfim, não deu. Mas aí a gente começou a aprender. Falei, cara, tomamos prejuízo aqui. Aí começamos a falar, cara, vamos dar um orçamento, mas primeiro vamos cotar as peças, né, amigo, para dar orçamento. Dá para dar orçamento assim, bateu, 1.600. Aí você vai lá e compra a peça, custa 2. E a gente aprendeu. E aí começamos a aprender, o negócio até começou a engrenar. O negócio começou a ir, porque a gente comprava uns carrinhos batidos, arrumava, vendia, comprava uns carrinhos de leilão, que na época dava uma grana e tal, e vendia. Só que, volto a dizer, quando você não é especialista no negócio, está na mão de alguém. Você está na mão de alguém. Né? Por exemplo, se acabar tudo para você hoje, cara, você faz tudo de novo, certo? Zerou, ó, tô vendendo aqui, você faz tudo de novo. Mas se acabar tudo para mim como funileiro, eu não consigo desamassar um prego. E aí, foi o que aconteceu? Tinha uns 10 carros, não vou lembrar o número exato, mas tinha uns 10 carros no pátio e a gente pegava 50% do valor para o cara deixar o carro lá, para a gente comprar o material, que a conta era meia maluca, era 50, era vezes 3 na nossa conta lá. Tipo, vai dar conta de material R$100, então cobra 300, que aí não tem como errar. Conta, é a mesma conta que o marceneiro faz, a mesma conta que o funileiro faz, é essa conta que eu fazia. Não entendia de gestão ainda, então era vezes 3. Então eu pegava pelo menos a metade. E aí tinha uns 10 carros dentro do pátio e o funileiro sumiu, cara. Sumiu real, ele não sumiu assim. Foi embora. Virou mendigo mesmo, virou andarilho, da gente não achar. Lá na frente eu fui pegar ele, eu vou chegar nessa história. E aí eu falei, Wellington, e aí, mano? A gente tem uma responsabilidade aqui, e é aquilo que eu falo, princípios e valores não se discute. Eu não podia deixar aquela galera na mão. Eu podia falar, cara, poderia? Sim, mas não era da minha índole. Amigão, não sei desamassar nada, você me deu o dinheiro, não tem pra te devolver, pega seu carro e mete pé. Mas não dava, né? Até porque você acaba tendo um nome, você acaba, né, tendo valores. Não dá pro cara te apontar, não, esse cara me deve. Isso nunca aconteceu e eu tenho fé que nunca vai acontecer. E aí, o cara que a gente comprou a funilaria, que era o Marcelo, ele viu uma oportunidade. Ele era funileiro, ele tinha ido embora para registro, para o interior, e ele voltou, sei lá, a gente estava na funilaria quase um ano, talvez um pouco mais, e aí ele voltou. Aí a gente foi correr pro Marcelo, falei, Marcelo, a gente tem uns carros lá, e cara, você não quer fazer esse carro pra gente? Não, eu faço, pode deixar. Mas quando ele deu o orçamento, na visão dele, era mais do que a gente tinha cobrado dos caras, porque ele já estava com aquela visão, falou, os caras não sabem desamassar, os caras não entendem absolutamente nada, os caras estão na pior, então deixa eu dar apertada aqui. Eu falei, mas Marcelo, você está cobrando? Ele falou, cara, eu posso comprar então a funilaria de vocês. Eu olhei pro Hélio e falei, cara, tem outra saída. Se você compromete de entregar todos os carros, não, isso aí é tranquilo, até porque tinha 50% para receber ainda, tranquilo. O que sobrou da funilaria? Uma Kombi velha e um Del Rey. Eu fiquei com a Kombi e o meu cunhado ficou com o Del Rey. Foi o que sobrou da funilaria. Entregamos, fiquei com a Kombi, meu cunhado com o Del Rey. A Kombi eu vendi para um amigaço meu, inclusive não vejo ele há muito tempo, que me ligava de madrugada, que ele ia buscar, ele era do quartel, ele ia buscar coisa no Ceasa, para a mãe dele, que tinha uma parada que vendia umas paradas do Ceasa. E, cara, esse cara me ligou várias vezes que a Kombi quebrava. Só que ele não tinha preguiça de me ligar de madrugada, não, porque amigo, você me vendeu uma Kombi e saiu o pneu aqui na Marginal. Era, tipo, cara, absurdo.
Foi outra história. Rocha é o nome dele. Foi para Haiti comigo, inclusive. E assim, sobrou isso. Aí eu falei, cara, esse negócio de empreender aqui, não sei se vai dar certo não, deixa eu manter aqui no quartel. E aí se passou a primeira, essa foi meu primeiro contato com empreender. Meu primeiro contato foi esse. Qual foi a principal lição desse primeiro... Cara, eu tive algumas lições, né? Algumas, assim. Cara, uma das lições foi assim, não dá para você dar preço em qualquer coisa, produto, serviço, sem fazer uma análise antes. E principalmente os funileiros, pedreiros, gosta de dar preço assim, olhou, é tanto. Independente de ser produto ou serviço, você tem que fazer uma análise. Aí entra uma questão de gestão que na época eu não sabia o que era, e depois eu fui estudar sobre, fiz faculdade, fiz pós-graduação, fui me especializar, fui entender sobre o assunto, no modo geral de empresa, né? Então, cara, primeira lição, eu preciso saber o preço do meu produto ou serviço. Porque eu preciso saber o mínimo. Tá, essa caneca aqui me custou 10. Todo o custo dela para mim é 10. Com imposto, enfim, tá aqui 10. É o mínimo. 10 é o impacto. Eu vendo ela por 20. Qual que é o valor meu? Qual que é o meu ponto de equilíbrio aqui? Eu não posso vender ela por 9, senão eu estou tomando prejuízo. Então, dar preço foi uma coisa que eu aprendi ali gigantemente. Uma outra coisa assim, você entrar num negócio sem saber fazer, não dá. Um dos dois precisa saber. Ou você ou seu sócio, no caso você tiver. Porque normalmente tem o Mito do Empreendedor, que é um livro que você já leu, acredito, livro sensacional. Sensacional. Que na verdade você entra num negócio pelo fato de você ser o técnico, né? Você é o cara que manja. Então, cara, eu vou fazer um podcast, mas eu manjo muito, só que eu não tenho didática. Eu não sou um cara de palco, eu não sou um cara que sei conversar bem. Mas eu manjo muito do podcast. Como um cara desse vai evoluir no podcast? Ele precisa de um cara para entrevistar, né? Um cara que vai fazer isso. Se ele precisa de um cara para fazer isso, são dois sócios. Então, um precisa saber fazer a parada, porque senão vai acabar. Foi o que aconteceu. Então, não dá para você entrar num negócio, por exemplo, num ramo especializado, sem saber absolutamente nada. A não ser que você saiba de gestão, né? Você não precisa ser o técnico, mas você precisa ser um bom gestor. Hoje eu toparia uma funilaria desde que eu fosse um bom gestor. Só que na época eu não era nem gestor e nem era técnico. Então quebrei. Daí você vai montar uma equipe por trás, né? Faltou essa habilidade de saber montar a equipe e cativar a equipe, que na época eu não tinha ainda transicionado o militarismo para essa escola que foi a empresa de segurança e depois para a indústria. Eu não tinha feito essa transição. Então, assim, equipe para mim era uma equipe do quartel. A gente tinha uma equipe forte, só que era o cara que comia com você, era o cara. Então, assim, o cara que estava lá, eu precisava dar o mesmo valor para ele. E eu não dei, foi um outro ensinamento que eu tive. Cara, você precisa dar valor para quem está com você. Se eu tivesse identificado, talvez, que o funileiro estava com algum problema, se eu tivesse identificado, talvez, que esse cara estava ganhando pouco ou muito, eu não sei até hoje o motivo que ele saiu, porque anos depois eu encontrei, inclusive foi um cara, ele era pedreiro também, e na época eu era um pouco ogro, e a gente acaba aprendendo com o tempo. Eu peguei ele saiu devendo pra gente. Alemão, o nome dele. Falei, irmão, é o seguinte, cara, tem uma casa que eu comprei, Campo Limpo. Você vai ficar lá e você vai reformar essa casa inteira pra mim no que você me deve. Peguei esse cara no carro dele, levei pra Campo Limpo, deixei ele lá. Fui embora com o carro dele e voltava no final de semana para ver como é que ele estava. Só que é época que eu ainda não era um cara de bom coração, que tinha conhecido Jesus. E ele reformou a casa inteira e pagou o que devia, enfim. Depois seguiu a vida dele. Alemão. Só que se eu tivesse identificado naquele cara que ele estava com um problema, ele não tinha dado um problema para mim. E isso que é uma das habilidades que o gestor não consegue saber. Às vezes o problema do cara é tão simples de resolver, ou é uma palavra, ou é um benefício que está dentro do alcance e ele merece, ou ele só quer falar alguma coisa e você precisa ouvir. E aí ele causa um problema gigante para você, quanto gestor, dependendo do negócio, obviamente, que você não tem uma equipe grande, que você não tem ali, né, você não criou ainda vários canais, que era um caso da minha funilaria, sem gestão. Óbvio que hoje eu não passaria por isso, por conta de N motivos, você aprende, então, não, peraí, não dá para esse cara só fazer isso, eu preciso de outro, eu preciso criar aqui uma esteira de qual eu preciso de um... Né, independente de quem entrar aqui vai fazer igual, né? Hoje a gente sabe fazer o que precisa ser feito, na época não. Mas faltou
faltou ali uma conversa. Cara, como é que você tá? Tá tudo bem em casa? Tanto é que o cara, ele virou andarilho de fato, né? Depois que ele saiu da rua, enfim, teve problema com álcool e tal. E passou despercebido por mim. Ou eu não quis enxergar, e ali eu aprendi que eu precisava olhar para as pessoas. E eu precisava olhar para as pessoas de tal ponto que, um dado momento, depois na indústria, a minha sala virou consultório. A galera brincava, não, vai lá falar com o Michael, cara, é consultório lá. E de fato o cara entrava na minha sala e saía diferente. E aí foi um propósito, que é um propósito até hoje que eu tenho. Não dá para o cara passar na sua mão e não sair diferente. Eu faço isso nas entrevistas. Hoje eu não faço mais entrevista, mas até ano passado, ano retrasado, eu fazia entrevista. Para os peão de fábrica ali, a gente tem todo nicho, né? Eu tenho uma indústria, então eu tenho o ajudante geral, como eu tenho um gerente. Então eu tenho salários ali de piso, R$ 1.800, como salário de R$ 15.000. Então eu transiciono por todas essa galera. E, cara, era muito gratificante, e até sinto falta hoje, de vez em quando eu vou lá dar um palpite na menina do RH. Inclusive tem um episódio muito, muito engraçado que eu vou contar, que ela tá com a gente há pouco tempo, né? Enfim, aí vou chegar lá. Eu fazia muita entrevista, então não tinha, esse cara não poderia passar para mim, ele não poderia ser diferente. Ele teria que sair de lá, independente se eu fosse contratar ele ou não, ele teria que sair de lá com alguma coisa. Cara, e assim eu fiz. Foram várias e várias entrevistas de eu não contratar o cara, e o cara falou, cara, obrigado, velho. E o cara chegar assim, eu falei, cara, tem certeza que você veio na entrevista de chinelo, boné e bermuda? Tá. Primeiro eu entendia se o cara de fato não tinha condição. Cara, você tem calça? Tenho. Tem tênis? Tenho. Então, por que você não veio, cara? É uma entrevista de emprego. Senta aí. Eu não vou te contratar, mas chega aí, senta aí. Cara, próxima entrevista que você for, você precisa assim. Que legal, cara. Na verdade, você está ajudando a vida do cara, né? Você está mudando a vida do cara, porque talvez, esse é um ponto muito importante que você está falando, Michael, porque às vezes a gente é muito fácil para apontar o dedo para os outros, né? Para criticar os outros, né? Mas pouquíssimas pessoas têm a preocupação de genuinamente ajudar o próximo. E quando a gente fala ajudar o próximo nesse sentido, talvez ninguém nunca tenha dado esse conselho para ele. Muito provavelmente ele nunca teve uma referência, né? Então aí está a questão cultural, né? E é a importância disso, né? Você mudar a vida da pessoa numa entrevista que você não vai contratar a pessoa, mas você pode mudar a vida dela e fazer essa pessoa melhor. Ou seja, isso é cumprir com uma missão muito maior. Pô, que legal, que sacada bacana. Cara, e foram várias vezes. Não foram assim. Teve episódios engraçadíssimos, né? Do cara vir com a esposa, porque ele não sabia falar de fato. Ele, que eu trouxe meio. Você quer que eu traga minha esposa? Eu falei, não, cara, fica tranquilo, relaxa, fica de boa. Aí fechava a porta, falei, mas fala aí, cara, não. E o cara nervoso, pô, ogro mesmo ali, tinha acabado de vir do norte, nordeste ali, e tava precisando do primeiro emprego e tal. E contratei vários assim. E falou, cara, mas fica tranquilo. Por que você... E aí ali a gente discorria sobre vários assuntos. E ali eu entendi um pouco do cara, até para contratar. Então, durante muito tempo na minha empresa, eu sabia cada rosto, cada problema, cada coisinha eu sabia dos caras. Era impressionante. Eu lembro do nossa primeira reunião de líderes lá e tal. A gente fez uma parada legal, que foi assim, eu peguei uma menina e falei assim... Na verdade, a Flávia pegou a menina e falou, anota todos os sonhos dos nossos funcionários, que a gente vai tentar realizar alguns deles, sonhos de fato, né, que estejam no alcance. Isso faz, talvez, uns 5 anos atrás. E ela anotou. E o legal é, quando ela ia falando cada sonho, eu sabia cada pessoa que era. Cada um. Só pelo sonho. Só pelo sonho. Aí tinha o sonho é casar. Eu falei, esse é o Ticudinho, que era o apelido dele, o Wilson o nome. O sonho dele é ter uma casa assim. Eu falei, esse é o fulano. Cara, eu sabia, não vou falar 100%, mas 90% dos sonhos de todos os funcionários. Não porque eu tinha perguntado o sonho dele, mas só pelo que ela lia, eu falei, pô, esse é o fulano. Porque em muito tempo eu me preocupei com aquele cara, porque não é só o valor financeiro que deixa o funcionário com você. Inclusive tem muitas e muitas pesquisas que mostram que os funcionários saem pelo ambiente, pela ambiência, e não pelo valor. O ambiente está pesado, o cara sai. E quando o ambiente não está pesado, o cara fica independente do valor, desde que você mostre valor para ele que não seja só o valor da grana. E as entrevistas eram muito legais. Teve uma indicação
de um cara para um cargo que era de ajudante geral. Só que eu via que o potencial daquele cara não era de ajudante geral. Foi a indicação da Michelle, não sei se você lembra dela, do MBI, coach ela. Falou, Michael, vou lhe mandar. E o cara realmente era muito bom, mas eu não tinha onde absorver ele. E a entrevista do cara foi, cara, você sabe que você é muito bom para ajudante geral. Eu poderia até te contratar, mas você não ia ficar aqui comigo 2 meses. Vamos fazer o seguinte, qual que é o seu sonho? O que eu perguntava pro cara na entrevista? Aonde você se vê daqui 5 anos? E ele, não, eu preciso entender. Porque se daqui 5 anos você não se vê fora daqui, você precisa se ver aqui em outro cargo. Então, se você está entrando como operador de empilhadeira, daqui 5 anos eu entendo que você precisa ser pelo menos motorista. Daqui 5 anos eu entendo que você precisa ser pelo menos o líder de expedição. Como você se vê? Como que você se vê? E eu perguntava, durante muito tempo perguntei. Durante muito tempo também eu fazia entrevista porque chegava a hora, bombava, cara, tem 2 olhos, braço, cara, trabalhar e tal. Até entender a parada, né? Tem muito tempo. No comecinho eu fazia entrevista, vamos lá, cara, mas tem dente na boca, vamos. Nem precisava ter dente na boca, na verdade, só precisava ter as 2 braços. E depois você vai aprendendo e, cara, quantas pessoas eu não contratei, mas que eu acho, óbvio, sem ser hipócrita, que eu pude agregar um pouquinho na vida dessa galera. Cara, não é assim. Não faz assim. Tatuagem, putz, falei, cara, eu não tenho problema. Eu tenho tatuagem, você tem tatuagem. Só que o nosso mundo, ele hoje nem tanto, mas 10 anos atrás ele era muito preconceituoso com isso. E não adianta falar que não, que era. Não tenha dúvida que era. Isso é um fato. E aí tinha uns caras que tinham uma tatuagem bem feia mesmo. Eu falei, cara, quer um conselho? Vem com uma camisa que cobre a tatuagem, porque ela não vai mostrar quem você é, mas numa entrevista de emprego o cara pode fazer um pré-julgamento seu que está errado, mas o cara da entrevista está ali para fazer isso. E contratava. Como contratei também ex-presidiário. O cara chegou, cara, e aí, qual que é a questão? E aí você vê pela gíria, já fui militar e tal. Eu falei, cara, você já puxou cadeia? Não, já puxei e tal, assim. Mas tu traz uma oportunidade, cara, então você vai ter uma oportunidade, só que você não pode pisar na bola comigo. Tô te dando uma oportunidade, sei lá, uns 3, 4 contratei nessa situação. Não tá mais lá e tal, e teve a oportunidade, saiu numa boa. Mas eu não fiz um pré-julgamento do cara. Porque o pré-julgamento é algo maluco e necessário numa entrevista de emprego. Isso é um fato, né? Você está numa entrevista, obviamente, você precisa analisar o cara para ver se o cara tem um padrão que você precisa. Só que o padrão, ele é relativo, né? O seu padrão não é o mesmo do meu padrão. Diferente. São padrões diferentes. Então, para uma determinada vaga, aquele cara, eu poderia dar uma oportunidade para ele, como de fato dei várias. E nunca fiz, ou nunca é uma palavra forte, mas poucas vezes eu fiz um pré-julgamento para não contratar. Se o cara fosse ruim mesmo, isso é identificável. Recentemente, faz uns 2 meses que era o que eu ia falar, eu não faço mais entrevista, né? Até gosto, tal, mas hoje faço muito pouco. E aí tem a menina do RH, não vou falar o nome dela, vai ao ar, contratou um cara, contratou assim, falou, Maicon, tô com um cara perfeito para filial. Cara, é sensacional, acho que tem todos os pré-requisitos nessa empolgação mesmo. Eu falei, mesmo, tem como você só bater um papo com ele ali, já entrevistei, já fiz análise comportamental, não sei o quê, tem como você só bater um papo com ele ali para ver se ele pode começar na segunda? Era um dia de semana. Eu falei, tá, na filial, como está começando agora, o negócio distante, eu estou acompanhando a questão da contratação, estou entrevistando ainda alguns da contratação, aí beleza. Cara, na hora que eu cheguei na sala, malandro, eu já analisei o perfil do cara. Aí ela sentada aqui, eu sentado, e o cara sentado ali. Eu falei, e aí, amigão, tudo bem? Tudo bem, mano. Eu falei, que legal. Você puxou cadeia aonde, irmão? Aí o cara já se ajeitou na cadeira, assim. Não, eu tive um problema com o tráfico, mas não foi muita coisa, não. Não, tranquilo. Você trabalhou numa empresa Empresa que você trabalhou mais tempo, quanto foi? 6 meses. Pô, mas 6 meses é bastante tempo, né? Não, 6 meses é bastante. Por que você saiu? Eu acho que eu não me adaptei muito bem na empresa. Mas você não se adaptou por quê? Eu faltei alguma... Mas também, cara, você quer trabalhar demais, deve ter faltado o quê? 2, 3 vezes? Não, eu tinha que cuidar de não sei quem e tal. Eu falei, mas é tranquilo. Fui deixando o cara à vontade. Cuidar de... Tranquilo e tal. Mas por que você quer trabalhar aqui? Porque minha tia... Legal.
Obrigado, cara. A gente entra em contato. Aí o cara saiu, eu olhei para a Ariane e falei, corta o nome. Falei, esse é o cara bom? Michael, eu tô chocada. Eu não acredito, eu não consegui puxar isso do cara. Ele parecia o cara perfeito e tal. Aí ali eu tive um ensinamento meu com a Ariane, né? Eu falei, Ariane, nem sempre a pessoa que a gente está entrevistando, eu entendo que você é de RH, você fez faculdade, isso é muito bacana, mas tem uma parada que chama tirocínio. Tem uma parada que você vai falar, você vai ter que deixar o cara à vontade. Você vai ter que fazer o rapport com o cara, né? Tá fazendo a entrevista, se o cara é corintiano, nossa, é corintiano. Nossa, se o cara é palmeirense, é palmeirense. Para você tentar arrancar do cara o que de fato o cara é, para poder, antes de trazer esse cara para dentro do nosso convívio. Não que o cara seja um cara ruim ou não, mas era um cara que não vai ficar. Não, eu entendi, puta, obrigado e tal. Você só precisa fazer uma análise, não aquele negócio engessado. Quem você é? Ah, você gosta disso? Você faz um perfil comportamental. Ah, não, que legal, pô, o cara é proativo. Não, não. A entrevista é solta, é igual um podcast. E aí? Tá tudo bem? Como é que tá na sua casa? Quem trabalha lá? Você trabalha, tal, sua esposa e tal, seu filho tem filho? Quantas confissões eu arranquei? Cara, eu amava fazer entrevista. Quantas confissões eu arranquei de entrevista? O cara chegava com a visão, mas você saiu dessa empresa por quê? Cara, teve confissões, óbvio que eu nem lembro o nome, não tem como falar que eu não lembro. O cara falou, cara, eu saí porque o pessoal da empresa ficava me zoando porque eu peguei minha esposa na cama com outro. Cara, o cara fica todo desconfortável. Como que o cara chega num papo desse com você? Quando o cara minimamente tem uma... Aí você está falando um ponto que eu acho fundamental, mas por isso que eu trouxe você, porque você tem uma habilidade hoje para gerir pessoas que é maravilhosa. E você estava colocando um ponto e etapas da sua vida, né? Porque você teve a etapa que o cara respirava, você contratava ele. E você sabe hoje, Marco, que infelizmente ainda é assim na maior parte das empresas, né? No nosso setor de academia é muito comum, né? A menina sabe falar, né? Tem todos os dentes na boca, né? Ela é contratada para ser recepcionista, consultora de vendas, né? E aí o gestor depois reclama que ela não está dando resultado, né? E você já teve essa oportunidade de fazer isso já, e você entendeu a importância, né, de entender o perfil, não técnico, porque técnico hoje, por exemplo, até por nível educacional hoje, todo mundo tem faculdade, todo mundo tem alguma pós-graduação, porque ficou... até porque o nível educacional caiu muito, né, a qualidade educacional caiu muito, mas muito mais comportamental, e é isso que faz a diferença, você entender o comportamento das pessoas, né? Você entender o motivo e o que faz, o que motiva ele, como que ele vê a expectativa de futuro dele, e como depois que você contrata, porque a contratação para mim hoje é fundamental, eu falo isso sempre, pô, cara, você tem que ter no mínimo aí, né, um critério básico para contratar. Primeiro você precisa entender qual é a real perfil que você precisa, porque eu acho que esse é um ponto muito importante, né? As pessoas também não sabem aquilo que precisa de fato, e aí sai contratando desalinhado com o perfil, né? Só o cargo, pensa no cargo, mas para cada cargo tem que ter o perfil também daquilo que você precisa na prática, na ponta, né? Seja na nossa área, professor, recepcionista, qualquer uma dessas coisas. E depois você desenvolver esse trabalho. Mas, cara, como que você faz hoje para lidar com um grupo tão grande hoje de pessoas tão diferentes? E isso que me fascina naquilo que você faz hoje. Como que você faz para lidar com um grupo tão grande, tão heterogêneo de pessoas no seu dia a dia para produzir? Ainda mais lá é produção pura, então tem que produzir. Como você falou, graças a Deus a empresa vende tudo que produz, então a produção passa a ser algo fundamental, né? Porque não dá para ficar produzindo, vendendo e não tendo a produção. Então, como que você faz para essa galera produzir de fato no dia a dia, cara? Cara, a gente contrata por competência e demite por comportamento, né? Que é uma coisa bem maluca. Aí, a partir daí, eu comecei a entender. Falei, cara, é muito mais fácil, dependendo da área. O que você falou faz todo sentido. Já errei um monte de contratação, já contratei gerente que demiti em 3 meses. Enfim, você precisa primeiro saber o que você precisa, né? Tá, ok, eu preciso contratar um cara, mas o que ele vai fazer? E o problema da maioria das pessoas,
é que ele acha que sempre vai achar um salvador da pátria. Preciso de um cara para marketing, mas o cara tem que saber tráfego pago, o cara tem que saber marketing, tem que saber postar no Instagram, ele tem que saber fazer isso. Aí você vê, caramba, mas você quer que o cara faça tudo. E é igual o pato, né? Igual a história do pato, né? Ele faz tudo e não faz nada direito. Ele não nada direito, ele não voa direito. Ele não é especialista em absolutamente nada. Então, o ponto de saber quem você quer para a vaga que você quer é importantíssimo. E o outro ponto é saber o comportamento. Então, contratar por habilidade é legal, mas a gente contrata por habilidade e demite por comportamento. Por que não fazer o inverso? Óbvio que a pessoa tem que ter habilidade, mas e o comportamento dela? Como que você pega isso? Cara, é num bate-papo que numa entrevista às vezes você não pega. Para isso existe lá os 90 dias de experiência. Lidar com toda a gama, e hoje eu lido com a gama, por exemplo, dos clientes. Você pega cliente dono de construtora, cara que tem muita grana, que é gente, do mesmo jeito, né? Você vai ter que explicar para ele alguma coisa e lidar com, por exemplo, o meu ajudante geral, que eu contratei agora, um garoto de 18 anos. Como fazer isso? Entendendo o cara. Porque nem sempre ele está faltando porque ele quer faltar. Ou ele não tem a instrução necessária. Graças a Deus, em casa, a maioria das casas que tem pais, tem lá um líder dentro de casa que deu alguns princípios e valores para os pais, mas não é a realidade nossa, não é a realidade das pessoas que eu contrato, pelo menos. Tem muita gente que, cara, o pai não é uma referência. Então, como ser referência? Como que lidar com esse cara? É entender o comportamento do cara, é entender aonde que esse cara quer chegar, é entender o porquê que esse cara pode vir ou está dando um problema. Eu acho que tudo, na verdade, se resolve numa boa comunicação. Então, feedback. Qual que é o feedback? Cara, você está indo bem? Hoje a gente tem esses feedbacks. No passado a gente não tinha, ou no passado a gente não tinha desenhado. Hoje, então, o colaborador entra, ele tem um feedback de tanto tempo. Cara, você está bom nisso, nisso, naquilo. Você precisa melhorar nisso, nisso, naquilo. Depois de tanto tempo, ele tem um feedback. E esse feedback serve também para você ouvir ele. Porque o problema, às vezes, é que o cara não é... O cara é até bom, mas ele não serve para você. E esse cara precisa ir. Natural de uma empresa. Às vezes você contratou um cara que, cara, não acertou, faz parte. Transicionar na produção, no escritório, com cliente, numa gama muito grande, na minha visão, é rapport, cara. É entender o que o cara tem, é entender o que o cara pode entregar. Se o cara não entregar... se você não entender a pessoa do cara, eu não estou dizendo de entregar resultado, alguma coisa, se você entender a pessoa do cara, esse cara não vai te entregar o que você precisa. Então, cara, o que você tem? Quantos caras choraram na minha sala? Um monte. Aqueles caras que faltaram tipo 10 dias e já vinha, falou, vai ter, eu senta aí, o que houve, cara? Não. O que realmente aconteceu? Teve um cara que chegou na minha sala e confidenciou que pegou o irmão dele com a mulher, cara. Tipo, saí daqui trabalhando até 10 horas da noite e você não entendia porque o cara não queria trabalhar à noite e tal. E o cara pegou o irmão com a mulher. Eu falei, cara, e como que o cara tem confiança de falar isso pra você? Tipo, cara, e começar a chorar e tal. É confiança, é rapport, é o cara entender que ele pode contar com você, tanto para você chamar a atenção, quanto para você ajudar. Mas pau que bate em Francisco tem que bater em João. Porque se ele começar a ver diferença, mas esse cara trata esse cara assim e eu assim, tem alguma coisa errada. Então, cara, se você é bom, você vai ter um tratamento bom. Se você é ruim, seu tratamento vai ser assim. E isso sempre ficou claro. Eu acho que você deixar a clareza e nunca falar a mentira pro cara, mesmo que doa, eu demiti algumas pessoas nessa carreira por justa causa. Mas eu não me arrependo de nenhum, e nenhum deles foi sem avisar. Nenhum. Você pega a produção, tem muito cara ruim. E tem muito cara que quer fazer birra. Vários casos. Antes eu falava, cara, não é esse o caminho. Vamos lá, vamos entender. Você está aqui há 3 anos, você pediu para fazer um acordo comigo, eu estou em dissídio, por exemplo, não posso fazer um acordo com você. Só que depois que acabar o dissídio, a gente pode falar alguma coisa sobre isso. Mas se você seguir esse caminho de chegar atrasado, de faltar, de não fazer o que seu líder manda, sabe o que vai acontecer? Você vai ser demitido por justa causa. Só que eu estou te avisando isso. Eu não vou simplesmente chegar. Você já tomou
3 advertências, 2 suspensões. A próxima eu não quero que você chegue na sua casa, para sua família, porque eu acho isso extremamente constrangedor, e falar que você foi demitido por justa causa. Só que você está me obrigando a fazer isso. Eu estou te dando a oportunidade de não ir por esse caminho. Alguns mudavam, outros não. Então, eu acho que tá com a verdade, criar rapport e ouvir o cara com uma boa comunicação é a chave de você conseguir transicionar tanto em todos os níveis de colaborador, quanto entender a dor do cara, né? Tipo, tá, tudo bem, mas e aí? Como que a gente vai resolver isso? Tem coisa que eu não consigo resolver. Mas o que eu conseguir resolver, eu vou fazer. Que top. Bom, e outra coisa que eu admiro também em você, além de todas essas habilidades, é a questão, mais uma vez voltando para a disciplina, mas a disciplina com você mesmo. E conta para essa galera a importância de você saber dosar, por exemplo, a família, saber dosar o treino, que você é um cara que pratica todos os dias, dosar o trabalho, você é um cara que eu admiro bastante pelo equilíbrio que você tem aí na forma com que você gere a sua vida. Como que você faz isso? Como que você trabalha isso para realmente gerar esse ecossistema positivo aí, cara? Cara, assim, o que eu entendi, pô, sempre fui atleta a vida toda, desde o quartel e tal, e que o nosso corpo ele precisa ser cuidado, isso é um ponto. Tanto que, né, o trabalho de vocês é exatamente esse. E gerir isso, transicionar da forma que você está dizendo, em cima de várias, por exemplo, hoje eu tô com uma meta, eu sou um cara de meta que gosto, eu não coloco meta para não cumprir, eu não entro em briga para não ganhar. Para não ganhar. Não entro. A meta é treinar 280 vezes no ano. Isso significa que eu tenho que treinar todos os dias, com exceção do sábado e do domingo. Só que, obviamente, que às vezes, por exemplo, hoje foi um dia que eu não fui treinar. Eu não fui treinar hoje porque eu tive outras coisas para fazer. Depois a gente tinha que vir aqui bater um papo. Então amanhã é um dia que eu tenho que treinar 2 vezes. Então eu vou ter que treinar de manhã e depois eu vou ter que treinar à tarde, senão eu não vou bater minha meta. Então, disciplina é você propor para você mesmo o que vai fazer e fazer. Porque nós somos campeão de procrastinar, isso é um fato. Só que se a gente perder pra gente mesmo, a gente vai ganhar de quem, cara? Eu costumo falar pra galera, falar, tá bom, amanhã eu vou treinar às 6 da manhã. Putz, o relógio despertou às 6, soneca. Pô, 1-0 pro relógio, cara. Então, o que eu já combino comigo? Combino mesmo. Quando eu vou fazer uma parada que eu não posso, eu vou lá no espelho e falo, cara, amanhã, presta atenção, amanhã você vai treinar. Só que quando o relógio despertar, vai estar quentinho, que a sua mulher vai estar na cama, ela vai querer te abraçar e falar pra você não treinar. Que ela é assim, então você olha e você tem que treinar hoje. E, cara, eu combino comigo e vou, e faço, e não tenho por que não fazer. Outra coisa que eu costumo fazer e eu aplico é, a minha casa tem que ser o céu na terra. Independente do que está acontecendo lá fora, e a gente tem vários desafios, vários invernos, isso é natural. Hoje máquina quebrou, hoje o fornecedor enchendo o saco, um monte de coisa. Só que quando você chega em casa, ali você precisa se sentir totalmente seguro, no aspecto familiar mesmo disso. Então ali vira uma chave. Ali eu tô com a minha esposa, eu tô com os meus filhos, então a gente vai jogar videogame, a gente vai brincar de bola, a gente vai brincar de lutinha, a gente vai cozinhar, que a gente ama cozinhar, vou abrir um vinho, para poder ter uma fuga, no bom sentido falando, do que aconteceu no dia a dia. Tem dias que são maravilhosos, obviamente, mas nem todos os dias são maravilhosos, né? Tem uma frase que você conhece, costuma dizer, pô, como você tá? Pô, oscilando entre o ótimo e o excelente. Mas sempre tá assim? Óbvio que não. Mas o fato de você dizer talvez te dá uma, né, quando o negócio tá ruim, a Bruna pergunta, Michael, como que você tá hoje? Oscilando entre o ótimo e o excelente. A casa tá caindo, cara. Mas na hora que você fala, preciso estar bem, velho. Se não tiver bem, o negócio não vai. Que energia, né? A gente acredita que tudo é energia. Se tudo é energia, se você tá com a vibração baixa, puta, você vai atrair um monte de coisa ruim, cara. Então você vai bater o carro, mas putz, você já estava pensando numa outra coisa. Da mesma forma quando você está com a energia alta. Quando você está com a energia alta, várias coisas boas vão vir. Então, peguei agora o 1º grau na faixa preta. Pô, eu ser um faixa preta, você sabe o que o peso disso carrega, né? Não treino o jiu-jitsu como eu gostaria.
Eu treino todos os dias, de semana pelo menos, de final de semana nem tanto, porque eu abro, a exceção do final de semana, ou para estar lá na pousada, ou para estar com a minha família, então eu acabo não treinando. Quando eu vou para lá, até faço uma corrida, até a cachoeira e tal, e acabo treinando todos os dias mesmo, sábado e domingo, que é um prazer, principalmente quando eu estou lá para correr. Mas ser um faixa preta, você tem um peso que, cara, não é só a faixa que te sustenta. Você tem uma questão de disciplina. Você tem uma questão de tipo, cara, o cara é faixa preta, velho. Né? Inclusive tem vários bordões na mão. Esse é faixa preta do... Esse ali é faixa preta da mesa de som ali. Então, cara, porque o cara é bom. Só que não tá ligado só que o que o cara conquistou, tá ligado com uma série de outras coisas. Tanto que a gente começou um projeto social lá em Minas, um projeto bem legal, com umas crianças lá. Uma criança do abrigo, umas crianças lá da igreja, que é um projeto social em cima do jiu-jitsu, porque eu acredito que o que você tem para você precisa passar, não dá para você guardar. Lá em Monte Verde? É, lá em Monte Verde. É um projeto bem bacana, inclusive esse final de semana teve uma apresentação lá. As meninas estão, enfim, a gente pegou para tirar, já existia um projeto chamado lá Projeto Radicalis, no Espaço Ágape, que era só com futebol. E aí o pastor, a gente se conheceu ali aleatoriamente, ele fez um convite, já faz uns 3 meses que a gente está com esse projeto. E nesse projeto, eu passo um conhecimento para a galera, mas não só um conhecimento de jiu-jitsu, que teoria é fácil, né? Se o cara ser persistente, fazer todo dia, ele vai ficar bom, né? Foi assim com o judô, é assim com qualquer arte marcial, só que o que é o legal da arte marcial? A disciplina. Então, cara, no tatame você não vai entrar de chinelo. Aí você pega toda a molecada de rua e fala, não, aqui não, cumprimenta o tatame para entrar. Só que em um cara cumprimentar o tatame para entrar, ele respeitar o professor, na casa dele ele vai começar a respeitar mais o pai. Na casa dele ele vai começar a entender que quando a mãe limpar a casa, ele tem que tirar o chinelo para poder entrar. E é o princípio da arte marcial. É o princípio, é a disciplina. Então, peraí, não dá para você ficar falando. Quando o professor está falando, você tem que ficar quieto, você tem que ouvir. E aí, qual que é a ideia? Quando a mãe dele estiver falando, ele tem que ficar quieto, porque ele vai lembrar, ele vai assimilar. Referência, né? Exatamente, ele vai ter a referência disso. Então, é um projeto social que nasceu fazem uns 3 meses. Depois eu vou te mandar as fotos lá, tá muito bacana, muito legal. E a gente está trazendo esse conhecimento técnico como conhecimento de vida, como a questão da disciplina, como a questão de como lidar com a mãe. E o principal desse projeto é, no final, a gente sempre traz uma palavra extraída da Bíblia. Então, a gente sempre traz uma palavra, porque ali o fundamento do projeto é trazer as pessoas para mais perto de Deus, de Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Sem religiosidade, sem placa de igreja, mas a gente traz ali uma palavra no final e sempre disserta sobre ela. Pô, cara, isso aqui... a gente consegue aplicar na sua vida dessa forma, com a criançada. Para essa criançada ficar diferente, para os pais se sentirem, falando, tem alguma coisa diferente no meu filho. E a gente notou isso nesse final de semana, que aí os pais estavam lá na apresentação, os caras, tá diferente. Então, o que fazer para poder passar o seu conhecimento para as outras pessoas? Porque você guardar para você não faz sentido. Inclusive, hoje, estava dizendo para a Bruna, estava até comentando com você, falou, vou fazer um outro curso. Tá bom, cara? O conteúdo que a Bruna tem dentro dela, cara, é gigante. Ela precisa começar a passar. Isso é um fato. Ela tem várias ideias, mas ela precisa começar a colocar em prática. Vamos atender, vamos passar. E aí, a partir daí, você traz mais conhecimento e aplica. Que a melhor forma de você aprender é ensinando, né? Exato. E você conhece e aplica. Conhecimento aplica. Senão, você vai ter uma obesidade mental, cara, de tanto que você aprende. Que não é o caso, mas o que eu estou dizendo é, você precisa aplicar, você precisa pôr para fora. Além de você aprender muito mais quando você ensina, comprovado cientificamente, você precisa pôr para fora, né? Não dá para você guardar. Antigamente tinha muito isso, não vou falar porque senão o cara vai passar a perna em mim e tal, principalmente na indústria, que foi uma coisa que a gente demistificou muito. Não pode entrar aqui na fábrica porque o cara vai ver qual o material que eu uso. Cara, esquece. Essa semana meu concorrente me ligou, mas qual areia que você usa? Areia tal, quanto você paga tanto? Cara, eu não estou preocupado com o que o cara vai... Estou preocupado em ajudar o cara. Então, tanto que quando eu preciso, cara, quebrou a correia da minha máquina, não chegou meu fornecedor, você tem aí, Maico, passa aqui, tem. E aí você começa a criar um ecossistema, e aí você começa a criar, de fato, pessoas que você pode contar e que pode contar com você. Só que o que acontecia no passado?
o cara guarda para ele, né? O pulo do gato. O mestre não pode ensinar essa... Se ele ensinar aqui, os caras vão começar a dar pau nele. Cara, se o seu aluno tá te dando pau, você tá ensinando bem pra caramba. Sem dúvida. Essa é a ideia da arte marcial e não pode ser diferente da empresa. Hoje, qual que é a visão? Cara, você tem que ensinar para cada momento você ficar mais afastado do operacional, que é onde eu estou trabalhando. A gente trabalha muito no operacional, muito, muito, muito. Qual que é a ideia hoje? Cara, ficar o mais afastado possível do operacional. Para as pessoas que antecedeu, que você ensinou, elas começarem a pegar aquilo. Não, cara, o Maico faria dessa forma. Tem dúvida? Cara, pergunta. Inclusive, estava tendo um feedback com 2 líderes que deram um feedback para uma colaboradora que de repente a menina saiu. Uma menina boa, tal, tinha os seus defeitos, mas boa. Só que elas saíram por conta de um feedback errado, cara. Eu chamei os dois e falei, cara, não foi assim que eu ensinei para vocês. Não se dá feedback em 2 pessoas para uma. A pessoa vai se sentir presa. Tem lá 2 e uma pessoa. Só o fato lá, de ter 2 contra 1. Eu falei, cara, não tá certo. Ah, mais, não tem mais. Não tô nem falando que o erro é seu, porque o erro é meu. Só que quantos feedbacks eu dei para você e para você? Quantas vezes eu tive que falar duro, mas eu estava sozinho? Feedback em 2, a pessoa se sente coagida. Esse é o primeiro ponto. E outra, abordar algumas coisas que nem foram abordadas são coisas que precisamos abordar com muita cautela. Entende? Por que você senta assim? Que foi uma das abordagens. Por que você senta assim? Você está com problema de coluna? Vamos cuidar da sua coluna. Ou é só, obviamente, que... enfim, foram feedbacks que a pessoa fez? Cara, saiu. Uma pessoa boa. Ela simplesmente, no outro dia, não foi trabalhar. E aí eu encontrei ela no corredor depois, no mesmo dia que ela foi entregar o uniforme, eu falei, fulana, me faz um favor, eu queria entender o motivo por qual você saiu para mim não errar de novo. E ela me dissertou algumas coisas, umas faziam sentido, outras não, a gente precisa filtrar. Mas umas, a principal que fez muito sentido para mim, feedback de 2 com uma pessoa não é legal. Estou dizendo que está certo ou está errado. Nessa ocasião estava errado. Se eu quero te dar um feedback, eu vou chamar você, só eu e você, Lazinho. Cara, isso não está legal, mas isso aqui está legal, isso aqui está bacana, você é bom nisso, você é bom naquilo, tal. Eu e você. Se tem 3 pessoas, não é feedback, cara. É um esporro, né? Eu vou complementar, ele vai complementar. Até porque o feedback, na verdade, nada mais é do que, no final das contas, você tem que fazer um acordo com a pessoa, né? Então, olha, então tá, vendo isso, o que a gente pode fazer daqui para frente para mudar isso, né? E sair dali com acordo. Quando você sai só escrachando, né? Escrachando, as pessoas falam assim que escrachar é só ser violento ou ser duro. Escrachar é quando você só aponta coisas negativas sem nenhum tipo de propósito ou nenhum tipo de meta clara definida. Para mim, isso é escrachar. Ou abordagem também, né? Porque a abordagem inicial de um feedback conta mais do que o decorrer, porque a pessoa vai entender a primeira frase que você falar, né? Se você começar elogiando, falando e tal, e ouvir, que é o que eu falo na comunicação, deixa eu ouvir primeiro, para em cima do que eu ouvir, eu dar um feedback, e talvez tenha coisas que eu não preciso nem falar naquele momento, que ela não está preparada para ouvir. Ou se eu já dei alguns feedbacks e aí sim, aí você precisa ser mais duro, etc. Mas tem coisas que você não é aquele momento, não é o momento de falar. Então, o início de um feedback eu acho que determina todo o contexto. Porque se você começar, a pessoa só vai ouvir uma questão, a pessoa só vai ouvir aquela questão negativa, depois ela vai te ouvir mais. Ela vai, eu sou assim? Pronto, acabou, e aí ela não vai ouvir mais. Então, assim, esse faz pouco tempo, acho que faz 2 semanas que isso aconteceu. Eu chamei esses 2 líderes para conversar, para poder entender, porque a pessoa saiu do nada, a pessoa cumpriu nem aviso. E aí eles me falaram, eu falei, cara, não dá para ser assim. Mas por que a gente está dizendo isso? Porque você treina para você sair daquela operação. Essa é a ideia. Então, peraí, eu quero estar na operação para sempre? Não, mas. Se precisar voltar para a operação, com o maior prazer, você vai voltar e você sabe fazer. Você sabe fazer tão bem quanto que você ensinou. Mas a ideia é você não estar mais na operação. Então, você precisa ajustar ali. Porque senão vai vir outro e o feedback, se acontecer de novo, aí você começa a perder gente. E às vezes você começa a perder gente boa. Né? Às vezes você começa a perder gente comprometida. E estar perto das pessoas... Por exemplo, quando eu ouvi essa menina, ela começou a chorar. Ela não queria sair, cara.
Eu via no semblante dela que ela tomou uma decisão afobada e depois não dá para voltar atrás, né? E né, eu comecei a falar e tal, eu falei, cara, você é muito boa. Me desculpa se em algum momento falou alguma coisa e tal. Não, Michael, não foi bem isso e tal. Ela começou a chorar. Mas ninguém chora depois de ter pedido demissão porque queria sair de fato. Sem dúvida. Pô, se eu chorei, se eu tô chorando é porque ela queria alguma outra coisa que talvez os meus liderados não conseguiram extrair, não tiveram paciência para extrair, ou não estavam preparados, e a culpa é minha, eu não o preparei o suficiente para poder eles extraírem esse feedback. Talvez eu que deveria ter dado aquele feedback. Mas, enfim, por N motivos aconteceu, e a fila anda, e já veio o outro, e já está treinando. O importante de tudo que você falou até aqui, né, de vários episódios, desde lá da funilaria, de tudo que você colocou aqui, é saber em cada ponto, né, aonde você pode estar evoluindo, né, cara? Então, em cada ponto, qual é o aprendizado de cada situação? Porque eu sempre falo isso para todo mundo. Tudo é um aprendizado, né? Quando eu vou dar um treinamento, por exemplo, eu falo, cara, tudo que vocês vão ver desde a recepção até o cafezinho faz parte do treinamento, é um aprendizado, né? Então, vocês precisam estar atentos a tudo. E quando você fala, isso é muito importante. Eu falo isso, Michael, porque, infelizmente, muitos gestores, muitos empresários, né, eles não conseguem enxergar qual é o aprendizado de cada ação, né? Eles não conseguem enxergar, perde-se uma oportunidade gigantesca de você evoluir quando você se fecha e só vê problema, né? Só vê problema e você não consegue enxergar ali qual é daquele feedback ou daquela atitude do colaborador, ou daquele resultado que você teve, qual é o aprendizado que fica? Né? Então, quando você traz várias vezes aqui, várias frases que você trouxe aqui durante toda essa jornada nossa aqui, hoje, é exatamente isso. O aprendizado de cada etapa que você tem, e isso enriqueceu você, não financeiramente, mas muito mais como pessoa, obviamente, que uma pessoa muito rica de conhecimento acaba gerando recurso financeiro para si próprio. Então, acho que isso é muito bacana. Mas, pode falar. Cara, e a questão de gerir pessoas em situações diferentes, pô, hoje eu tenho alguns negócios. Então, como que eu falo com o meu pedreiro? Eu tenho que ter um jeito. Como que eu falo com o meu empreiteiro? Eu tenho que ter outro jeito. Como que eu falo com o meu engenheiro? Então, hoje eu construo casa para vender também. Então, a gente está no ramo de, não digo imobiliário, mas no ramo de construir para vender. É um hobby, a gente gosta, dá grana e, eu acho que construir é um negócio fantástico. Você pega um negócio do zero e vai fazendo, e vai colocando os detalhes e pinta e tal. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque cada pessoa ele tem uma particularidade. Então, eu tenho lá a minha camareira da pousada, eu preciso falar com ela de uma maneira. Eu tenho um encarregado lá, que é o meu caseiro que fica no Glamp, que você já foi. Eu preciso falar com ele de outra maneira. Então, cada pessoa, você precisa entender uma particularidade para poder falar. Não dá para você falar igual com todo mundo. E tem muita gente que não entende isso. Porque ela acha que a forma que você fala com um, você vai falar com o outro e o outro vai entender. E não é sempre assim. Na verdade, não é nunca assim, né? Então, você precisa treinar. E um você vai treinar de um jeito e o outro você vai treinar a mesma coisa, mas de outro jeito. Um, ele é mais sinestésico. Você vai aprender isso como? Um você tem que mostrar, o outro você vai ter que fazer. Cara, só que isso, óbvio que evolui com o tempo ou com conhecimento, com você buscar e tal. Eu não digo nem faculdade, né? Porque faculdade hoje você não ensina, você ganha um diploma, não forma ninguém. Tem muitos cursos aí que de 3 dias, o próprio GAP, que aconteceu em Curitiba e agora está acontecendo em vários lugares do Brasil, que, cara, você aprende ali, eu tive lá já, você aprende coisa que você não aprende na faculdade. Você pega aquele conteúdo e leva para sua empresa, você já começa a dar resultado na segunda-feira. E a faculdade você vai fazer às vezes 3, 4 anos, óbvio que depende da faculdade, que tem faculdade que você precisa fazer, porque senão você não consegue ser um dentista, se você não fizer faculdade, você não consegue ser um advogado, óbvio que você precisa. Mas tem algumas faculdades que, cara, faculdade de marketing, legal, bacana, precisa ter no currículo, mas vou falar, tem curso de marketing aí que online que ensina muito melhor que faculdade. Faculdade de finanças, enfim, que é um conteúdo muito bacana do GAP, inclusive, que empacotou, tive em Curitiba, e, cara, conteúdo riquíssimo ali,
Fiquei encantado, inclusive, você precisa me mandar lá as paradas, que tem coisa lá que eu preciso fazer, aquela planilha que é bacana pra caramba lá do que o Jusilano apresentou lá, que os caras apresentaram. Que ali você pega um negócio mastigado já de gente de verdade, empresário de verdade, que passou por aquilo e vai falar, cara, é assim, que é a questão da mentoria. Cara, ser mentor de mentirinha não rola, tá? Mas quantas empresas você já tem? Quantas empresas você já teve? Quantas pessoas você já geriu? Ah, Michael, como que eu falo com esse cara? Pô, vou te falar com propriedade. Agora, Michael, como que eu nunca falei com ninguém, cara? Como que eu vou ensinar o cara como que vai falar? Porque não dá para mim chegar, por exemplo, no escritório, numa reunião mensal e falar para todo mundo do jeito que eu chego na obra. Não, cara, hoje caixa de cerveja por minha conta, se bater lá já até tal dia, tamo junto e vamos lá. Não dá para chegar no escritório e falar, galera, tal, mas eu tenho aquele colaborador em particular que eu sei que o cara entrega e tal, fala, ó, seguinte, garrafa de uísque garantida se bater meta. Então, cada um vai ter um jeito. Cada um vai chegar no mesmo resultado, mas com jeitos diferentes. O resultado qual que é? É um só, cara, o resultado é meta, tá aqui. Mas como que você vai chegar? Você vai fazer dessa forma, você vai fazer dessa forma, você vai fazer dessa forma. Porque senão não vai rolar. Se você falar igual para todo mundo, tá, um vai entender, o outro não vai entender. Vamos aproveitando para falar do lugar, para quem não sabe, que o Michael esteve junto com a gente lá em Curitiba e só aqui para o público, minha gratidão eterna por você estar sempre junto com a gente, participando e estando junto com a gente em todas essas etapas. Mozão, já tomei muito seu tempo aqui, foi uma aula para mim, para essa galera. Esse último insight, a última dica que você pode dar para essa galera que quer melhorar a sua performance em gestão, que quer melhorar a sua performance, principalmente em gerir pessoas, porque eu falo sempre isso, porque eu fiz questão de trazer você, porque tudo é feito para pessoas, tudo é de pessoas para pessoas, né? Nada, né? Eu falo muito isso na evolução do próprio marketing, né? Que antes era só trabalhar o 4Ps e a gente fala do 5P, que o 5P para nós é pessoas. Então, tudo é pessoas. Então, a pessoa hoje que tem essa dificuldade, porque hoje se criou aquela coisa muito assim, nós contra eles, então é o gestor contra os colaboradores contra o gestor, se criou muito isso. E aí eu vejo uma das principais reclamações da nossa área sempre os meus colaboradores não me acompanham, não executam aquilo que eu quero, não fazem aquilo que eu quero. Você que hoje, né, é um case de sucesso na gestão de pessoas, o que essa galera pode fazer já amanhã, assim, de forma simples, para poder melhorar a sua performance no seu dia a dia? Eu vou pegar essa última dica aqui para poder explorar. Cara, se eu me permitir dar uma dica, é ouvir. Ouvir o seu colaborador. Óbvio que tem alguns filtros, você tem que passar tudo em filtro, mas a gestão de pessoas nada mais está do que numa boa comunicação. Porque eu costumo dizer que existem 3 verdades sempre. Uma é de um lado, outra é de outro lado, e a outra é a verdade verdadeira. Todo mundo tem 3 versões. Então, a boa comunicação, parece clichê, mas cara, quantas pessoas não ouvem os seus colaboradores? Às vezes você está com alguns problemas que pode ser resolvido. Vou te dar um exemplo. Óbvio, eu não vou falar nome, mas eu estava com um colaborador num outro negócio que não era na indústria, que me mandou um áudio bem mal criado. Cara, eu poderia simplesmente ficar muito bravo e demitir o cara, porque ele já estava pedindo no áudio demissão, tipo, cara, não dá, porque desse jeito, não sei o que e tal. Ou eu poderia ouvi-lo. Eu decidi ouvir. É um negócio à distância, que é lá a pousada. Eu liguei para o cara. Migão, o que está acontecendo? Isso não é assim. Não, eu quero saber o que está acontecendo real, porque o que você me falou não faz sentido. O cara começou a chorar, a tia dele estava internada e o cara precisava de um valor. Eu só precisei ouvir o cara para poder... Um cara bom, um cara que me traz resultado, que eu poderia perdê-lo ali só pelo simples fato de só absorver o que ele me disse. Só absorver o que ele me disse, que ele estava, enfim... eu ouvi, falei, cara, você precisa de o quê para sua tia? Por que você não me falou? Não, fica tranquilo, eu vou resolver. Resolvi, o cara ficou o melhor funcionário depois melhor ainda do que já é.
Por quê? Comunicação. Então, a chave de qualquer gestão, na minha opinião, na minha humilde opinião, na verdade, tem caras fantásticos aí de gestão de pessoas, é a comunicação. Então, ouvir, perguntar é o que pega tudo. Porque a gente pergunta muito pouco, né? A gente toma as nossas decisões em cima de situações que às vezes nem existem. E a gente fica bravo porque a gente acha que o outro, de repente, por estar numa situação inferior no sentido de uma hierarquia ou de um organograma, a gente tem o direito de falar com o cara do jeito que tem que falar. E a gente não ouve e a gente não fala com o cara. Então, se a gente ouvir, óbvio que tem decisões difíceis que tem que tomar. Ouviu, não me compadeci, obrigado, boa sorte. Mas eu ouvi e perguntei. Então, dica, uma boa comunicação e uma boa pergunta. Independente das Deus é tão sábio que deu 2 ouvidos para nós e uma boca só, né? Então fale menos e escute mais. Isso é uma sabedoria total. Mozão, muito obrigado por estar aqui com a gente. A casa é sua, então Tamo venha junto. Sempre aqui com a gente aqui. Tamo junto. Para legar, que eu sei que você tem muita coisa para legar para essa galera. Obrigado de coração, cara. Obrigado você, irmão. Bom, eu estou apaixonado por isso. Foi 1h30 aqui de muito aprendizado. Espero que você também tenha gostado. Então, se você gostou, deixa o seu like aqui, faz o seu comentário, compartilha com o máximo de pessoas. Não esquece de se inscrever no nosso canal, porque isso vai fazer você receber todo o conteúdo que a gente tem aqui. E é isso aí, gente. Gerir pessoas é um ato, é uma sabedoria, acima de tudo, como o próprio Michael diz, de escutar mais. Então, escute mais o seu colaborador se você quer ter resultado dentro do seu negócio e traga os novos temas aqui para a gente poder estar discutindo e estar trazendo para você ir para o nível que você merece, ou seja, o nível de alta performance. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá. Sucesso!